Olá, jovens! Mais uma aula de instrumentação industrial, onde na aula passada aí nós finalizamos todos os instrumentos relacionados à vazão. Então, podemos finalmente sair e ver novos caminhos, abrir nossa mente, ver novas grandezas físicas. Mas na verdade a gente não vai mudar tanto assim. Porque hoje nós vamos falar sobre nível. Bom, se vocês já viram, o nível aí está também associado à pressão e à vazão. Então, alguns instrumentos que a gente viu aí associando pressão, eles de repente mostravam uma variação de nível. Medidores que faziam a medição de vazão também indicavam aí algumas coisas em relação ao nível. Ou seja, nível, pressão e vazão, que são três das principais grandezas utilizadas na indústria, são aí muito associadas uma com a outra. Elas criam aí relação direta entre essas três grandezas. Bom, mas vamos lá, né? Vamos estudar sobre nível. Bom, o nível ele vai estar associado aí à altura ou profundidade de qualquer aí, material que a gente tenha, materiais sólidos ou líquidos. Então, obviamente, não é possível aí a gente medir nível de gases, basicamente porque o gás ele expande, ele vai ocupar a área toda que tem disponível para ele. Ou seja, não faz muito sentido calcular aí o nível, já que ele ocupa todo o ambiente. Bom, mas aí, já que eu falei para vocês que nível está relacionado à pressão, nível está relacionado à vazão, significa então que alguns dos princípios que a gente havia visto ni vazão e ni pressão, aqui eles vão aparecer novamente, né? Então, por exemplo, voltamos lá ao Teorema de Stevin. Se vocês não se lembram, aqui é a hora de vocês aprenderem qual que é a ideia lá do teorema. Olha, a pressão aqui nessa garrafa com qualquer líquido, ela vai ser diferente dependendo da altura que essa nossa tomada de pressão está sendo realizada. Então, quem estiver mais embaixo, ou seja, quem estiver no nível mais abaixo, vai sofrer aí uma pressão maior. Olha, a gente calculou a pressão dessa forma aqui, onde a gente tem uma variação de pressão, um gama e aí uma altura que vai estar associada então ao nível nosso, já que a altura ou profundidade é também a informação de nível que a gente usa. E aí, voltando lá a falar sobre esse teorema, né, a gente tem aí as diversas variáveis que são associadas ao teorema de Stevin. Bom, lembrando que a pressão, especificamente, ela pode ser dada aí em diversas grandezas diferentes. Uma sugestão é, tenta passar tudo para o sistema internacional de unidades, que aí os cálculos saem mais fáceis, tá? Bom, e como que está aí a aplicação desse nosso teorema de Stevin? Se vocês estão percebendo, é exatamente a mesma coisa que eu vi lá, que a gente viu lá em pressão. Então, olha, temos aí dois pontos em níveis iguais, então a pressão sobre esses níveis será igual, já que eles estão no mesmo líquido. Já um terceiro ponto aqui, o ponto C, que está em um nível mais abaixo, então a pressão sobre ele vai aumentar, sendo que eles estão aí, os três pontos estão no mesmo fluido, tá? Bom, e também o princípio de Pascal, ele é aplicado.
Por exemplo, nós temos aí sistemas hidráulicos, né? Então, como é que funciona esse nosso sistema hidráulico? Por exemplo, aqui, novamente, aquele nosso elevador hidráulico que a gente já viu antes. Então, olha, temos uma força aplicada sobre uma área e essa força ela será observada aqui em uma área maior com intensidade maior. Então, a força ela vai acompanhar a área onde ela está sendo aplicada. Bom, isso daqui é exatamente a relação de nível também. Então, olha, se existe, por exemplo, um deslocamento aqui, a gente está tendo aí uma variação do nível desse nosso sistema. Ou seja, as propriedades vocês já viram antes. Mas vamos lá, né? Vamos aproveitar esse momento para também falar de outras coisas diferentes. Então, um dado que a gente já, de certa forma, viu, mas aqui eu deixo mais claro para vocês, existem diversas formas de fazer medição de variáveis. Então, por exemplo, se eu quero medir o nível em um determinado sistema, ou eu faço a medição do nível de forma direta, ou de forma indireta, ou de forma descontínua. Vamos lá, o que é cada um desses pontos? Se eu faço a medição direta, significa que eu vou utilizar instrumentos que vão fazer a medição ali exatamente daquele nível. Então, por exemplo, poderia ser um sensor que vai detectar uma bolinha que vai ficar flutuando para me indicar o nível. Ou seja, ela está utilizando exatamente o nível para fazer uma variação da sua informação. Ou seja, eu peguei exatamente o nível e esse meu instrumento me indicou, me gerou um sinal de saída. Então, a medição foi de forma direta. Ou poderia falar o seguinte, olha, eu tenho uma régua dentro de um reservatório, de algum tanque ou de algum rio, que é muito comum a gente ver, e essa régua ela me indica ali qual que é o nível desse nosso reservatório, desse nosso rio. E aí, se de repente a régua indica níveis abaixo, então olha só, existe aí uma medição direta. A régua já está me indicando o nível de forma direta. Ele não precisa de outra grandeza para fazer essa medição, que é a ideia de medições indiretas. O princípio da medição indireta eu vou fazer a medição de nível a partir de alguma outra informação. Por exemplo, eu poderia fazer a medição de nível a partir de peso, que existe uma relação entre as coisas, mas eu não estou medindo diretamente o nível, eu estou medindo o nível a partir de alguma outra grandeza que não aquela que eu estou preocupado. E, por fim, existem aí as medições descontínuas. A ideia de uma medição descontínua essa medição ela vai ser feita de forma discreta, ou seja, tenho uma informação, tenho outra agora, e assim por diante. Bom, para facilitar e exemplificar aí também com as coisas que a gente já viu até então, eu coloco aqui para vocês alguns exemplos dessas medições. Então, olha só, a medição direta, eu posso falar aí que eu estou usando um tubo em U. Qual que é a ideia do tubo em U? A pressão cria uma variação de deslocamento. Então, se eu quero medir a pressão, o tubo em U está recebendo essa mesma informação de pressão e está criando uma outra variável que está aí, que a gente vai, por exemplo, utilizar para qualquer coisa, para fazer um controle, por exemplo. Assim como a gente vê no tubo de Bourdon, onde a gente tem uma pressão que é aplicada dentro de um recipiente fechado, em curva geralmente,
E essa curva ela vai aumentar, ela aumenta o seu raio. Então, a pressão está também criando uma variação de uma informação. E assim por diante. Temos aí outros exemplos, tubo de Pitot, o medidor de vórtex, onde a gente tem uma vazão que atravessa um fluido e essa vazão cria aí uma variação, cria vórtex durante o seu percurso. Então a gente vai fazer a medição da vazão diretamente a partir da própria vazão. Bom, medidores indiretos, nós temos, por exemplo, o medidor de Coriolis. Se vocês não se lembram, o medidor de Coriolis faz a medição da vazão a partir da vibração que é gerada nessa nossa tubulação. E aí, a vibração sendo gerada e ocorrendo aí uma vazão, nós vamos ter uma diferença de informações aí. Assim como a gente recebe também essa mesma ideia pelo medidor magnético, onde a gente tem que aplicar um campo magnético, onde esse campo magnético vai fazer a separação de partículas e da separação de partículas nós temos aí uma diferença de potencial. Ou seja, eu faço transformações nesse nosso sistema para que, por fim, nós consigamos medir aí a nossa vazão. E, por fim, o nosso efeito Doppler, onde eu tenho que gerar um som, gerar alguma onda que vai atravessar essa nossa tubulação e a partir da informação que essa onda gera, atrasos ou avanços, nós conseguimos fazer a medição da vazão. E, por fim, a ideia de descontínua, uma medição descontínua, seria, por exemplo, a vazão de produtos, que eu indiquei lá, que eu falei na primeira aula de vazão, onde, olha, vazão pode ser um volume que está atravessando uma certa superfície, uma certa tubulação. Mas vazão pode ser também a indicação de produtos que estão atravessando. Então eu posso ter um produto, posso ter 2, 3, 4, mas não faz muito sentido eu ter um produto e meio, sendo que a gente quer produtos completos. Então, essa medição ela vai ser descontínua, ela vai ter valores específicos, por exemplo, valores inteiros para serem indicados. Beleza? Bom, na próxima aula, vamos lá começar os medidores de nível. Vocês vão ver aí que tem muitos também. Mas, vamos lá.